Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem no canal, no YouTube Notícias do Ribeiro. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Ribeiro, sou advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. E no canal Notícias do Ribeiro eu apresento trago assuntos sobre empreendedorismo, atualidades e direito. Por este canal já passaram advogados, empresários, políticos, colegas, amigos. Com mais de 100 vídeos, temos ou estamos alcançando 2.000 inscritos, com mais de 100.000 visualizações. Se este conteúdo for relevante para você, por favor, compartilhe, se inscreva e coloque os seus comentários aqui no canal. Vamos começar mais um vídeo com mais um entrevistado. Assista até o final. Mais um vídeo sobre direito do trabalho, dessa vez com o professor doutor e advogado Danilo Uller. Professor Danilo, a palavra é sua para se apresentar para a nossa audiência em 30 segundos. Saudações cordiais, Ribeiro, um prazer estar aqui. Eu sou advogado trabalhista, trabalho já há alguns anos também na docência, leciono em graduação e pós-graduação. E, enfim, vamos falar um pouco sobre direito do trabalho hoje. Bacana, e diga-se de passagem, é o melhor professor de direito de trabalho que eu conheço. Olha aí, ó, fica a dica, hashtag fica a dica. Professor Danilo, bastante empresários que me procuram, que conversam comigo, eles sempre me perguntam o seguinte: como é que eu diminuo as ações de natureza trabalhista, tributária, previdenciária? Óbvio que não há uma resposta de sim ou não, mas eu queria que você ofertasse dicas para estes empresários, empreendedores, como é que tem que ser tocada essa gestão no aspecto trabalhista. Quais são as dicas que você consegue fornecer? Ótimo. Muitas vezes o pequeno e o médio empresário, eles, talvez por não ter muito conhecimento da legislação trabalhista ou por dificuldades financeiras mesmo, eles acabam deixando de lado alguns direitos, e isso gera um passivo trabalhista. Bom, sempre vai haver risco de ações trabalhistas. Tá. Mesmo fazendo tudo certinho, na gestão ali do negócio vai ter risco. Perfeito. O que é possível com uma boa assessoria trabalhista, né, para esses pequenos e médios, é evitar ao máximo, mitigar esses riscos. Importante ter conhecimento, ter a noção de que o direito do trabalho não é vilão do empresário. Passa-se uma ideia de que o direito do trabalho é o grande problema do empresariado, não tem uma competitividade internacional em razão do direito do trabalho. Legal. Eu parto da premissa oposta: o direito do trabalho é um aliado. O direito do trabalho garante primeiro um patamar geral de respeito aos direitos dos trabalhadores, para que todos os empregadores assim respeitem e eles não tenham nenhuma vantagem em cima dos demais. E além disso, garantindo esses direitos, os próprios empregados vão consumir nessas empresas, eles vão então consumir, vão comprar, vão contratar serviço. Para ultrapassar dessa visão de que o direito do trabalho é um inimigo, eu acho que um modo interessante de olhar é de que, deixando tudo certinho, a empresa tudo redondinho do ponto de vista trabalhista, a gente consegue melhorar o meio ambiente de trabalho, trazer mais satisfação do trabalhador na empresa e com isso mais eficiência econômica. Então é um bom negócio investir em direito do trabalho, o empregador investir nisso, pensar todos os riscos do trabalho, pensar um plano de cargos, pensar o crescimento do trabalhador na empresa, mesmo com pequenas e médias empresas, né? Isso é um bom negócio, o trabalhador vai estar ali mais incisivo, o trabalhador vai estar mais disposto para trabalhar, não vai ser um inimigo, aí o trabalhador vai ser um aliado, aí com isso o empregador sai ganhando, né? Então, equilibrar o meio ambiente de trabalho parece ser a única resposta para reduzir riscos de ações trabalhistas. Bacana. Sempre vai haver risco, mas com uma boa assessoria sim é possível gerar um resultado mais adequado. Bacana. Quando você, ou quando o doutor faz essa assessoria, eu sei que você assessora algumas empresas, nesse aspecto, nessa questão do direito do trabalho, no empresarial, qual é a primeira dica para hoje que é benéfico para o empresário implementar? O que está em alta hoje? Olha, tem muitas questões, mas assim, puxando assim de cabeça, é possível, a gente pode lembrar da questão do Vale Alimentação. Então, dia 2 de setembro teve uma nova lei, a 14442,
Tá. Foi publicada tratando de teletrabalho, né, mudando a CLT no teletrabalho e trazendo as questões envolvendo vale alimentação. Bacana. Pela CLT, Ribeiro, qualquer alimentação, vestuário, possui natureza salarial. Tá. Assim, então a regra lá do 458 da CLT é que essas utilidades fornecidas em razão do contrato de trabalho, se forem habituais, se gerarem um ganho para o trabalhador, elas possuem natureza salarial. Isso significa que isso reflete nas demais verbas, isso gera uma incidência de tributação, então vai ter que pagar INSS 20% sobre isso, tá? Então eleva o valor que o empregador paga. Porém, no que diz respeito à alimentação, se a empresa está inserida, está inscrita no PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, não existe essa incidência. De 20% para o INSS. E nem de reflexos em FGTS, 8% da FGTS, não vai ter reflexo em horas extras, em 13º, em férias, né? Não, porque é considerado uma indenização, né? Na verdade, uma maneira boa do empresário saber se ele vai ter que fazer a tributação sobre esses valores não é identificar se isso é para o trabalho ou pelo trabalho. E para o empresário que está na dúvida se fornece ou não o vale alimentação, hoje qualquer colaborador ele vai para uma empresa que melhor lhe atende e lhe conceda benefícios, não é isso? Exato. Para além das normas coletivas, então convenção e acordo coletivo que obrigam, né, tem essa questão também da busca por talentos. Então o trabalhador ele vai procurar empresas que têm esses benefícios, né? Se o empregador consegue gerir bem esse benefício, ele faz com que esteja de acordo, em conformidade. Por isso que a gente fala em compliance trabalhista, porque está em conformidade com as normas coletivas da categoria e com a lei. Perfeito. O que essa nova lei trouxe de novidade? Um cuidado maior que o empregador vai ter que ter na contratação dessas empresas que são facilitadoras do pagamento da alimentação, porque raramente empresas hoje vão dar alimentação para o trabalhador no próprio local de trabalho. São empresas maiores, empresas grandes fazem isso, né? Porém, as empresas pagam um vale alimentação, ou seja, um cartão, um cartão de benefícios, né? Então, nos últimos anos cresceram muitas empresas, né? Foram criadas muitas startups com soluções sobre esses cartões, tornando eles mais flexíveis. Então são essas startups de benefícios flexíveis. Tem que se ter um cuidado, tem que analisar esse contrato e garantir a partir de agora que o valor utilizado, depositado em vale alimentação, seja exclusivamente destinado a esses estabelecimentos, restaurantes ou estabelecimentos de comercialização de gêneros alimentícios. E me permita levantar uma questão, porque quando você traz a palavra contrato, não que necessariamente o empreendedor ele não seja capaz de analisar o contrato. Ocorre que ele tem que focar no business. E aí ter um advogado que analisa esses contratos faz toda a diferença? Faz toda a diferença, e tem que ser alguém que está nesse nicho, alguém que atua nesse nicho. Por exemplo, podemos falar sobre nós, né? Chega no escritório, no meu escritório, alguém precisando de uma assessoria na parte de direito criminal, direito penal. Eu não sou nem louco, eu não sou nem irresponsável de falar qualquer coisa. Eu mando para o Ribeiro. Ribeiro vai tratar bem essa pessoa, vai com muito cuidado e com muita capacidade. E ele é professor, se ele está falando, eu só agradeço. Então, tem que ser alguém que conhece, né, esse ramo, tá? Não dá para pedir para um clínico geral querer resolver uma questão específica lá de uma cirurgia cerebral, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Mas a análise de contratos é importante para evitar vulnerabilidades. E aí, se me permite, Ribeiro, eu acho que a maior vulnerabilidade atualmente é tributária. Porque quando a empresa, aí a gente já está falando de empresas maiores, que elas concedem vale alimentação, elas têm a tributação pelo lucro real, elas conseguem deduzir da base de cálculo do imposto até o dobro do que elas pagam a título de vale alimentação. Olha que dica top! Então elas têm uma economia tributária nisso. Então vale a pena as empresas pagarem vale alimentação, sem fraude, né? Tanto que tem um limite, né? Enfim, a própria CLT lá do artigo 458 coloca... Veja que quando você fala de buscar o benefício, né, a isenção ou a devolução de natureza tributária, não significa incorrer em fraudes, né? Exatamente. Burlar a lei. Exatamente. Tem que estar, então, tem
tem certinho um modo de fazer isso com segurança para evitar depois um risco de uma ação fiscal que a correção dela pela Selic, nos anos que a Selic esteve alta, é uma ação complicada, né? Ok. E esse benefício fiscal faz com que a empresa consiga dar uma qualidade de alimentação para o trabalhador, porque o objetivo da lei, lá de 76, é melhorar a nutrição do trabalhador. Esse é o objetivo da lei. Então, pensando nisso, que se o empregador estiver mais atento a essas novas dinâmicas da legislação, porque é muito recente, dia 2 de setembro agora de 2022, Tá. Ele consegue com segurança estabelecer um bom programa de pagamento de benefícios, que seja atrativo, que traga bons talentos e trabalhadores assim responsáveis e que ajudem no serviço, e ao mesmo tempo ele consegue uma economia, evitar riscos, né? O fato do trabalhador entrar na justiça do trabalho, nesses casos, é um risco menor. Bacana. O risco maior é o INSS cobrar, a União cobrar 20% desses valores com juros e multa e em atraso. Isso quebra o empregador, isso quebra o empresário. Bacana. Amamos esse papo com o professor, doutor e advogado Danilo Uller. E aí, caminhando aqui para os finalmente, né? Então veja que nós caminhamos, palmilhamos por direito tributário, direito do trabalho. Quando você conversa com alguém que sabe muito, como o professor Danilo, veja que é sempre um aprendizado, né? Nós vamos deixar aqui o contato do professor Danilo, porque você não pode ficar sem uma assessoria empresarial na sua empresa, sobretudo a trabalhista, a tributária. E doutor Danilo, se alguém te chamar no Instagram, você responde ou tem lá a sua assessoria que cuida disso? Não, você pode, né? Você não vai responder. Ter uma assessoria assim, vou ser sincero que nessas redes sociais não são meu forte, diferente de você. Eu tenho que aprender, eu tenho que fazer um curso com você de redes sociais, mas a gente responde sim, enfim, com algum... a gente combina uma conversa e tal, podem procurar também o Douglas, nosso, né, o doutor Ribeiro aqui, Douglas, né? Bacana. Então nós vamos aqui caminhando para o final, 30 segundos para as suas considerações finais. Então, bom, do nosso tema de hoje, acho que o que é importante se lembrar que direito de trabalho não é e nem deve ser um inimigo. É um aliado para melhorar o meio ambiente de trabalho, trazer satisfação e melhorar a economia, melhorar o país. Tem que ter proteção trabalhista, tem que ter regras de proteção para a gente crescer economicamente, né? Então o Brasil teve, dos anos 2000 teve um crescimento econômico com direito de trabalho, assim, acabar com esse mito, né? Para o empresário também, acabar com esse mito. E desde que seja feito certinho, não seja feito de qualquer jeito. E mais uma vez, obrigado Ribeiro pelo convite, muito bom estar aqui no seu escritório, estar aqui conhecendo e muito legal, estou muito feliz de estar aqui. Bacana. A todos que nos assistiram até aqui, se esse conteúdo te foi útil, por favor, compartilhe e saudações cordiais.